Bom dia, Ian Leão, delegado responsável pela apuração do inquérito policial que visa obter os elementos de informação para identificar as causas também, né, e as implicações jurídicas do incêndio que foi verificado aqui em Cascavel de grandes proporções ali na rua Riachuelo 2024, no 13º andar, no apartamento 1303, em que foi noticiado amplamente aí em rede nacional, né? No primeiro momento que a Polícia Civil teve ciência dessas informações, a equipe do Grupo de Diligências Especiais aqui de Cascavel, de plantão, se dirigiu até o local para fazer o levantamento das informações preliminares, né? E a partir dessa atenção da equipe de plantão, a gente passou a trabalhar com algumas hipóteses, né? Considerando o crime de incêndio, a gente tem o incêndio doloso, o incêndio culposo e também o eventual incêndio acidental. A partir de então dessas hipóteses, passamos a avaliar a questão do histórico das vítimas, das pessoas que estavam envolvidas, e algumas hipóteses foram sendo descartadas, né? Conforme foi dado algumas entrevistas no decorrer dessas semanas, tudo levava a crer, de fato, que existia uma possibilidade de existir um incêndio acidental, ou seja, sem ação ou omissão humana voluntária dirigida a uma determinada finalidade que seria causar um incêndio, seja ele de forma dolosa ou culposa. Só que para isso a gente precisava de uma prova técnica, a prova técnica que ela é feita por um perito da Polícia Científica, que no dia seguinte, após a liberação do local, de forma a resguardar a integridade física das pessoas que iriam transitar ali para fazer esse laudo. Ele foi até o local, fez o laudo e saiu o resultado no dia 21, agora sexta-feira, foi disponibilizado à Polícia Civil no dia 23, tomamos então ciência ontem, na verdade no dia 24, melhor dizendo, segunda-feira, tomamos a ciência então das informações que estavam contidas no laudo pericial. Tá. Em relação ao laudo pericial, a conclusão do perito, que é o expert, né, ele tem a dominância das ciências, ali, seja da física, da química, para avaliar as informações que ele estava visualizando. Ele passou, através do laudo, alguns comentários, né, que a probabilidade de ter sido iniciado um incêndio na cozinha, na parte anterior, que estava mais próxima da geladeira e de um armário ali do local. Tá? Não foram encontrados elementos elétricos que possibilitassem a realização da constatação de ocorrência ou não de curto-circuito, e também não foram encontrados focos múltiplos de incêndio, também uso de agentes acelerantes, o que afasta um incêndio doloso, como eventualmente a gente estava escutando falar de que poderia ter entrado um terceiro estranho no local e ateado fogo. Isso foi descartado pelo perito. A partir dessa análise, a gente conseguiu identificar, então, que apesar de existir o incêndio, a gente não conseguiu identificar o local que teria iniciado e também as causas dele, né? A gente sabe que teve um incêndio, mas a origem e o motivo, o item que teria iniciado essa ignição não foi possível determinar. Então, com base nessas informações e também o objetivo do inquérito policial, que é elementos de autoria e materialidade delitiva para a existência de um crime, e também uma função preservadora. A função preservadora do inquérito policial é justamente conseguir afastar as pessoas que estão envolvidas de demandas que sejam temerárias, né? Então, para evitar uma estigmatização social e jurídica, a gente instaurou um inquérito para apurar essa situação e, de fato, conseguimos verificar que não houve crime e o incêndio foi acidental. As pessoas envolvidas em razão da necessidade de evitar a revitimização, elas não serão ouvidas em sede policial, porque com a prova técnica, que é uma prova robusta, feita por um perito da Polícia Científica, não há necessidade da gente, da Polícia Civil, continuar com essa investigação, sendo que uma prova testemunhal ou uma prova em outro contexto não teria um condão de fragilizar esse laudo pericial.
senhor disse que não foi um curto-circuito, então, é isso? Então, o laudo pericial ele informa que não foi possível verificar a ocorrência ou não de um curto-circuito. Então, essa hipótese é em tese dúbia, mas ele não tem como estabelecer se houve ou não. Mas por que, para a investigação da polícia, não é importante saber o que provocou? Porque a gente ouviu também que poderia ter sido fogão, depois uma vela, não seria importante para esse momento? Então, o laudo pericial feito pelo perito, ele destacaria essa informação. A reconstrução do fato em si, a oitiva de outras pessoas não seria suficiente para desconstituir essa informação. Então, as vítimas não serão ouvidas, doutor? Não serão ouvidas. Então, está concluído? Justamente, o inquérito está concluído, vai ser relatado na sequência, justamente indicando a atipicidade do fato. Pela ocorrência de um incêndio acidental, vai ser posto à disponibilização desse material ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, que vai fazer a verificação de se de fato essa sugestão minha como autoridade policial do arquivamento vai ser acatada ou não. Doutor, só para confirmar, então a polícia não sabe ou não tem certeza nem onde começou, nem como começou. Sim. É isso? Exatamente, é o que está declinado no laudo pericial feito pelo perito técnico. Mas o que faltou para concluir? Não, o laudo está concluído, só não se pode chegar a essa conclusão de que foi qual o local que começou ou se teve ou não ocorrência de curto-circuito. Sei que o senhor fala pela Polícia Civil, mas pela Polícia Científica, faltou algum equipamento? Faltou mais tempo? Cerca de 2 meses? Bom, pela Polícia Científica eu não posso falar que eu sou policial civil, a minha instituição é diferente, a Polícia Civil. Mas, com certeza, o perito técnico ele tem os mecanismos para atribuir e dar um laudo referente a isso. Se faltasse alguma informação ou algum instrumento, ele reportaria no laudo técnico dele. Então, assim, pela conclusão do perito, ele não disse que a causa não foi possível identificar a causa. Na verdade, ele disse que não foi possível identificar, não que não teve meios para identificar. Ele não conseguiu. Dos meios disponíveis, ele não conseguiu. Mas isso basicamente não ficaria inconcluso até pelo fato de que a perícia é feita justamente para descobrir o que provocou o incêndio? Sim, mas o que provocou o incêndio, aí a gente parte... porque assim, a análise do laudo, o laudo ele é um laudo técnico, análise técnica. A análise jurídica é parte do delegado, Ministério Público e do juiz. A análise jurídica, que a gente avança, é justamente a existência de dolo ou culpa, que a gente não verificou em nenhum momento nesse fato. Não existe conduta dolosa de uma pessoa querendo atear fogo na casa, não existe também conduta imprudente no sentido de um atuar arriscado, um não fazer ou uma inabilidade. Ventilou-se a possibilidade de existir uma panela que foi deixada. Não. O perito identificou que provavelmente o início da ignição foi próximo à geladeira e ao armário. Nada referenciado à existência de uma panela foi deixada. Ou a existência de uma vela. Não houve resquício, vestígio nenhum nesse sentido. Doutor, então a investigação ela acaba aqui pelo fato de não ter indícios de crime. Exatamente. A polícia ela trabalha com o inquérito policial para apurar autoria e materialidade de um crime. Quando a gente verifica que não tem autoria e materialidade, o delegado de polícia ele sugestiona ao Ministério Público o arquivamento, que é o que vai ser feito na emissão do relatório por mim. Doutor, em relação à prevenção, existe alguma forma ainda de se trabalhar para que se chegue a uma informação do que gerou para prevenir novos acidentes? Quem poderia fazer esse trabalho? Bom, eu não tenho expertise técnica em incêndio. Eu sou formado em Direito. Quem tem expertise técnica é o Corpo de Bombeiro e outras instituições que fazem esse tipo de fiscalização. Mas em relação ao local do fato em si, como o local ele não consegue ser preservado para sempre. Então, o perito já foi até o local, fez o laudo e a partir daí agora é a questão das outras forças de segurança e também das outras instituições que circundam esse tipo de atuação
que possam fazer de forma mais técnica essa atividade ou instrução de outras pessoas. Doutor, só vou pedir para o senhor repetir, porque tinha acabado a nossa bateria, como é que funciona agora, né? Então, isso aí é encaminhado para o Ministério Público, como é que vai ser? Perfeitamente. O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo anterior ao processo criminal. Quando a polícia vai apurar um fato, ela busca apurar autoria e materialidade. Instaurado o inquérito policial, quando a gente verifica que não existem essas informações, esse inquérito ele é remetido ao Ministério Público. O Ministério Público vai avaliar as diligências que foram tomadas pela autoridade policial e, verificando estar satisfeito com o que foi feito pela polícia, ele vai acatar, vai concordar com o arquivamento, sugerindo posteriormente a juiz, fazendo a promoção de arquivamento, ou então ele vai retornar à autoridade policial sugerindo algumas diligências. Isso vai ficar a critério após que for encaminhado o relatório a ele. Quantas pessoas foram ouvidas no inquérito? Você chegou a ouvir alguém, doutor? Foram 2 pessoas ouvidas. Quem foi? Eu prefiro deixar essa informação em silêncio, considerando também, na verdade, de forma sigilosa, justamente pela característica do inquérito e justamente para a gente evitar que se gere uma espetacularização dessa circunstância que foi tão danosa aos envolvidos e justamente por não ter fato criminoso a ser apurado. Essas pessoas disseram pelo menos o que interesse poderia ter acontecido? não, elas não sabem dizer e justamente por isso que o inquérito policial ele caminhou para o fato da atipicidade penal. Não tem crime. Foi um fato fortuito, um caso, pelo que foi apurado pela prova técnica pericial, que vai se sobrepor à prova do ouvir dizer e à prova do que se escutou falar. A prova técnica está dizendo que não é possível atribuir o início da ignição e também não existe informação a respeito de uma ação humana intencional nesse sentido. É possível que, agora com o encaminhamento para o Ministério Público peça para que novas diligências sejam feitas. Sim. É possível que a polícia científica retorne e inicie, então, ou continuar a fim de que possa concluir. Sim, existe a possibilidade dentro do processo penal de requisitar informações e complementar laudos periciais. Só que num local de incêndio ou num local, eventualmente, só fazendo uma analogia de morte, de crime, aquele local ele é irrepetível. As coisas você não consegue retornar aquele fato de forma específica. Então, basicamente, o laudo pericial está bastante completo, muito técnico, muito bem elaborado pela Polícia Científica e, se eventualmente o Ministério Público tiver interesse em requisitar alguma outra informação que ficar dúbia, provavelmente ele vai fazer dentro do critério de avaliação dele.